Como foi a semana? Tudo bem? Graças a Deus? Amém. Muito bom. Hoje o tema é escassez. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já? Conhece pessoas que são escassas? A gente também é, muitas vezes, em muitas situações, né? E o sentimento, a escassez parece que é uma coisa que a gente não vê saída, né? Não vê como, parece que vai fazer falta. Esse é o sentimento que fica na escassez, né? E eu trouxe esse tema aqui porque eu acho bem legal a gente identificar isso, que faz parte para a gente conseguir, para a gente prosperar na vida. A gente precisa tentar quebrar esse bloqueio aí na maior parte das áreas da nossa vida. A escassez, ela está ligada muito com crença limitante. Então, crença limitante é algo que colocaram na nossa cabeça, que nem sempre é verdade, né? Então é algo que nos limita. E a crença limitante, ela é colocada em nós através de dois jeitos. O primeiro jeito é através de repetição. Ou seja, você faz uma coisa todo dia, acha que aquilo está certo, mas na verdade não está tão certo, aquilo está te limitando. Então isso vai gerando uma crença limitante em você, e por você ter essa crença, você vai se moldando e virando uma pessoa escassa. E o segundo jeito é através do impacto emocional. O impacto emocional é quando acontece algum evento, ou na sua vida, ou na vida de alguém perto de você, e aquilo acaba te bloqueando. Vou dar um exemplo meio besta aqui para ficar claro. Imagina que você foi subir numa escada e você caiu. E aí agora você não sobe em escada nenhuma. Mas não significa que toda a escada que você subir você vai cair. Você caiu naquela, às vezes a escada não estava boa, problema da própria escada, ou você não tomou o devido cuidado, né? Mas o evento de você ter caído te gerou um bloqueio, e através do impacto emocional que gerou em você. Então acabou te bloqueando e você não sobe mais em escadas. Então são esses dois jeitos, ou por repetição ou por impacto emocional, a gente acaba criando uma crença limitante. E geralmente a gente escuta muito desde pequeno uma coisa, e aí acaba, depois que cresce, tomando aquilo como verdade, não busca saídas e tudo mais. E o principal efeito da crença limitante, ele gera dentro da gente uma sensação de que a gente não merece. Vocês já sentiram isso? Ou que a gente não pertence àquilo? Vocês já passaram por alguma situação dessa? Que parece que não é para nós, a gente não merece, não temos, a gente não tem que ser feliz. Então tudo isso é o bloqueio da escassez por meio da crença limitante que faz na nossa vida. Só que todo mundo tem uma crença limitante. Todo mundo tem algo que foi instalado na nossa cabeça e que não é verdade, né? E essas crenças, elas podem ser trocadas. Então você consegue tirar uma crença e colocar outra. Você pode tirar uma ruim e colocar uma boa. Principalmente pelo o método da repetição. Se você repetir uma coisa todo dia, você tira o que é ruim e coloca o que é bom. Vou te dar um exemplo aqui. Se você acha que você não consegue fazer determinada coisa, e toda vez você fala, eu não consigo, eu não sou capaz, isso gerou uma crença em você de que você não pode aquilo. E se você repetir todo dia, até em alguns cursos de PNL, alguns coaches, eles fazem isso, de você todo dia de manhã se olhar no espelho, declarar que você pode, que você é merecedor, que você é capaz. Se você fizer isso todos os dias, vai instalar uma crença na sua cabeça de que você de fato é capaz, e quando surgir essas situações, você consegue enfrentar, né? E então a gente consegue tirar uma crença e colocar outra. O grande desafio é a gente desafiar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele quer conforto. E a gente precisa... Ele quer nos manter seguro. E a gente precisa tirar isso, né? Enfrentá-lo, né? E
para enfrentar ele, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Tem uma pesquisadora americana, eu esqueci o nome dela, mas é verdade isso. É verdade esse bilhete. Eu esqueci o nome dela, você não vai pesquisar a fonte, mas ela é americana, tem acho que 400 milhões de americanos no mundo, então não vai ser tão difícil. Podia ser pior, podia ser chinesa, 2 bilhões de pessoas, bem mais gente. Brincadeira à parte, esqueci o nome dela, falhei. Mas ela pesquisou, isso é um estudo verídico, ela fala que tem 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela que... Oi? Como? É ela, será? Joyce? Acho que é Joyce, será? Parece, não vou lembrar o nome dela, mas acho que é... Ah, é? Então vocês conhecem. Viu como tá fácil? Aí vocês me zoando, tirando um barato comigo? Então é ela mesmo. Deve ser ela. Você tá falando? Eu vou acreditar. Vamos dar crédito a Joyce e depois a gente se vira. Melhor que não deixar pra ninguém o crédito, né? Então ela fala a Joyce fala da mentalidade. A Joyce fala que tem a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquilo que você faz, sempre não muda, vai pro trabalho, faz sempre as mesmas coisas, bate o ponto, volta para casa. Mentalidade fixa, faz só o básico que é pedido. E a mentalidade de crescimento é aquilo que você está sempre se desafiando, sempre querendo algo novo, buscando mudança. Isso é o bom. Porém, tem alguns eventos que acontecem na nossa vida que também geram mudança. E geralmente a gente muda por esses eventos, que são alguns sentimentos, como dor, frustração, né? Constrangimento. Quando a gente passa por uma situação dessa, aí a gente quer começar a correr atrás. Geralmente, por exemplo, vou dar aqui um outro exemplo, quando a gente está num relacionamento, a gente termina esse relacionamento amoroso, a primeira coisa que geralmente a gente faz ou é se inscrever na academia ou comprar uma roupa nova, né? Então, geralmente, mulher corta o cabelo, né? Pinta o cabelo, faz alguma coisa diferente, né? Então, geralmente é a primeira coisa que a gente faz depois de um evento desse. Mas não precisamos passar por um evento de dor ou frustração para querer buscar algo novo. Então, esse é o ponto aqui da mentalidade de crescimento, que a gente pode sempre estar querendo buscar isso antes desses eventos acontecerem, esses eventos ruins. Eu dei esse exemplo porque tudo isso aqui se encaixa na crença limitante e na escassez que a gente acha que não merece. Nós não merecemos ser felizes. A gente às vezes... E fez muito sentido quando eu estava fazendo isso, porque eu não sei vocês, mas depois que eu ouvi, parece que foi para mim. Quando a gente vai orar para Deus, a gente se faz de coitado para Deus. Eu pelo menos tenho que sentir, olha como está difícil o que eu estou passando, olha o que está acontecendo na minha vida, olha só como... A gente parece que se faz de coitado para Deus, como se ele não soubesse do que tá rolando, né? O que está pegando aqui. E aí a gente... Oi? Olha o vitimismo. Então a gente se faz de vítima, né? Até na hora de falar com Deus, né? E isso aí vai fazendo com que a gente parece que não quer pertencer, né? Não tem essa mudança de mentalidade, não quer buscar novos desafios e caminhos. E o vitimismo, ele se faz de culpado e de coitado, né? Então, e a gente faz isso até para Deus, e às vezes não percebe, né? Então isso é uma mentalidade escassa, né? De que a gente não percebe, a gente está sempre se fazendo de coitadinho e não está buscando melhorar. E para montar isso aqui, eu escutei uma palestra do Rabino Dudu. Não sei se vocês já ouviram algum vídeo dele. Ele é bem famoso na rede social. Ele é judeu, né? Rabino. E é muito interessante as coisas que ele fala. E ele foi perguntado do porquê que todo judeu é rico. Aí ele respondeu, não, tem judeu pobre, tem judeu rico. Mas o segredo do judeu... A maioria é rico, mas o segredo do judeu é a mentalidade deles, porque eles têm um manual de conduta lá, e dentro desse manual de conduta, todos eles sabem o que Deus tem para eles. Então eles sabem que Deus quer que eles sejam felizes,
Deus sabe que eles sabem que Deus quer que eles desfrutem do que a terra tem de melhor. Deus sabe que eles sabem que Deus quer que eles tenham recursos para ajudar cada vez mais pessoas. Então faz toda a diferença do ponto de vista de você se fazer de vítima e não conseguir correr atrás de algo, e quando você acha que você merece algo e começa a receber por isso, né? Então essa diferença de mentalidade, faz todo sentido. E os judeus eles assumem o protagonismo da vida deles. Então a partir do momento que a gente assume o protagonismo, a gente não deixa pro acaso e nem para se fazer de vítima ou coitado, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então a gente começa a tomar as decisões para crescer, né? Para crescer e melhorar, e vai deixando as desculpas cada vez mais de lado. Deu para entender até aqui? E como é que vence a escassez então? Vamos lá. Eu vou dar até um testemunho próprio, porque eu era uma pessoa muito escassa, achava que tudo ia acabar. E parecia que tudo fazia falta. Em alguns pontos a gente viu? Ainda sou. Em alguns pontos ainda tenho essa mentalidade, mas como eu venci grande parte da minha vida e as coisas começaram a andar, foi quando eu comecei a entender que mais vale dar do que receber. Quando eu comecei a entender isso, as coisas começaram a fazer sentido, a escassez vai ir embora. E esse é um dos principais princípios da prosperidade financeira mesmo. Mais vale dar do que receber. Então, você pode pegar aí a maioria das pessoas que são ricas e estão bem de vida, elas praticam esse princípio, mesmo que não saibam muitas vezes, ou porque não estão em alguma religião que fala isso, ou porque não ouviram falar, mas é do instinto delas dar, e sempre que dá e ajuda o próximo, volta sempre muito mais, né? E eu, quando eu entrei para a igreja, eu era... você já entra assim com aquele preconceito, pô, não vou dar nada, tá me fazendo falta. E aí aos pouquinhos isso foi se quebrando dentro de mim, né? E eu lembro que o começo, eu comecei numa outra igreja, e ela é famosa por pedir muito dinheiro, né? Mas é uma igreja que abriu muitas portas e abriu muito a minha mentalidade também. E me fez provar esse princípio de dar, que mais vale dar do que receber. Eu vi na prática. E eu comecei assim, eu vou pagar tudo, depois eu dou o que der. Aí depois eu fui começando a entender e começando a inverter a ordem do dar, de ser um dizimista e tudo mais. Eu comecei a inverter essa ordem e começou a fazer sentido as coisas. E começou a acontecer e não faltar. E é meio doido isso, mas as portas começam a se abrir, né? Não tem... eu quero. Obrigado. Obrigado, viu? É rinite. Obrigado, viu, Deia? Falha técnica, viu? Nossa, eu também aqui, pelo amor de Deus. Obrigado, viu? É a rinite. Vocês são bons demais. Então eu fiz prova disso, de começar a dar. Até então eu só entendia que o dar era financeiro, e depois eu fui entendendo que o dar em várias áreas. Hoje aqui eu estou dando para vocês. Eu fui lá, adquiri o conhecimento, estou repassando. Isso é dar. Você pode dar o seu tempo para alguém. Então você tem diversas maneiras de dar e exercer esse princípio, né? E é tão verdade isso que eu estava conversando com uma pessoa, e nós temos um amigo em comum, e esse amigo em comum ele gosta de dar casa para as pessoas que... Ele gosta de dar casa, Ele gosta de dar casa. Só que ele é um homem muito próspero. Ele acha que é o homem mais próspero que eu conheço pessoalmente. Então ele é muito próspero. Então, para todo mundo ele dá casa. E é incrível o pouco que eu converso com ele,
pouco que eu conversei, ele não esboçou nenhuma intenção nisso, né, de dar para querer algo em troca. Ele simplesmente dá e a vida dele é abençoada e ele tem muito, muito mesmo, né? Então é um grande exemplo para mim. Nessa conversa que eu estava com essa pessoa, ele falou que deu 70 mil para fazer uma casa, né, para construir a casa dela, né? Então e ele falou assim, ó, eu vou dar só 70 mil e só, para você monta sua casa, é só 70 mil. Só 70 mil. Então, você vê o princípio de dar, né? É fantástico isso na prática. E toda vez que a gente dá algo a alguém, a gente está ajudando a pessoa. E independente de a gente ajudar, da pessoa reconhecer, né? A gente fala muito disso, né? De cumprir o propósito que é ajudar pessoas, né? E eu vi uma coisa que o Paulo Vieira falou, que ele falou sobre crescer e contribuir. Se você crescer na vida, você vai estar amando a você mesmo, você vai estar crescendo, buscando novos desafios, morando no melhor, tendo acesso a melhores coisas. Então você está crescendo, você está se amando. Então há um retorno para você toda vez que você cresce. E toda vez que você contribui, você ama o próximo. Então se você crescer e contribuir, você vai contribuir mais e vai alcançar mais pessoas. E isso é fantástico, porque Deus, ele prefere você pobre ou você rico? Rico, porque você vai ajudar mais gente, a não ser que você vai se perder. Aí ele deixa pobre. Tenho certeza que nós vamos avançar, nós vamos melhorar de vida, né? Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa começar esse princípio de contribuir hoje, o princípio de ajudar o próximo, de dar algo. Então isso vai fazer com que a gente avance e prospere cada vez mais. Eu comecei a fazer isso na minha vida e já da história do dízimo que eu contei para vocês deve ter uns 7 anos talvez. Mais ou menos uns 6 ou 7 anos. E desde então eu tenho cada vez mais aprimorado, aprendido mais e feito mais. Só tem crescido. Quando cai, foi por culpa minha, por erros meus. E depois levanto seguindo os mesmos princípios e as coisas vão caminhando e vai seguindo, né? O dar é fundamental. O exercício é esse. Ver aonde você está escasso, o que está faltando para você abandonar esse sentimento. E o legal é que enquanto eu conversava com essa pessoa sobre o amigo que dá casa, só me veio à cabeça assim, todo mundo falou, me apresenta esse amigo, né? Vocês brincaram, mas eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. Não sei se vocês querem também, mas eu quero. Eu quero ser esse cara. Você quer saber? Não vai me trocar não, filha, que você conhece ele. Vai me trocar? Não vai não. Mas eu quero ser esse cara, né? Então, você já começa a ver a diferença de mentalidade quando a gente fala assim, não, eu também quero fazer isso. Então, você começa a perceber que há uma diferença de mentalidade nisso. De você querer fazer igual a pessoa que é próspera e querer, isso se chama modelagem, né? A gente modelar a pessoa que teve resultado. Então, a gente precisa, é o que eu ensino muito, né? As pessoas que a gente conhece e as que a gente não conhece pode conhecer através da internet, modelar elas, ver o que tem de bom, aplicar na nossa vida, porque não tem erro. O maior investimento do mundo é em pessoas. Então, quanto mais você investir em pessoas, quanto mais você transbordar, e quando a gente dá, a gente transborda. Quer falar? Na semana passada eu estava vendo a reportagem da Fernanda Bruna, o professor dela falando, que ela falou assim que dava só um asterístico de dízimo. Quando ela foi ficando famosa, que ela foi aumentando os zeros, aí o assessor, nossa, você vai dar tudo isso para a igreja? Entendeu? Então o pessoal fica... É a famosa história, né? Quando a gente ganha R$1.000, o dízimo é 100, é pouco. Mas quando a gente ganha 10 mil, o dízimo é 1.000. Aí a pessoa para e pensa assim, mas não poxa... é assim, se a gente dá 300 no sapato, por que não pode dar 300? Exatamente. E às vezes não só também na igreja, a gente, além do dízimo a gente pode contribuir com mais coisas, né? Isso que da parte financeira pode contribuir, da parte de ajuda também podemos contribuir mais. Então a gente consegue dar mais, né?
E o dar é o transbordar na vida de alguém. Quando a gente transborda, significa que a gente não está tirando um pedaço de nós, não está tirando algo de nós. Você está transbordando é porque você ainda está cheio, né? Então você vai estar sempre cheio, você vai estar sempre transbordando. Então esse é o segredo do transbordo, né? E tem uma história bíblica para encerrar. A Ana pediu um filho para Deus, né? E aí ela prometeu dar de volta se ela tivesse, que era Samuel. Deus deu Samuel para ela foi lá e cumpriu o voto dela, tá aqui seu filho de novo. Só que quando a gente dá algo para Deus, Deus não fica devendo. Deus foi lá e deu outros 5. Por que Deus faz isso? Para mostrar que ele é dono do milagre. Tudo que você der para ele é pouco. Ele vai sempre te dar mais. E aí isso aí vira um ciclo, né? Você vai dando, ele vai retribuindo, a vida vai retribuindo as situações que ele vai te proporcionando, vai tirando a escassez da nossa vida. O princípio de dar é o melhor jeito de tirar a escassez. E toda vez que acontecer alguma situação de que você fala, isso não é para mim, não dá, ou esses dias eu até passei por uma situação dessa, as pessoas estavam conversando sobre umas compras que as pessoas fazem que parece ser meio extravagante. E a pessoa que estava do meu lado falou assim, Deus me livre. Por que Deus me livre? Você não está enxergando o que esse cara está enxergando. Porque se você enxergar o que aquelas pessoas estão enxergando, talvez não se represente nada. A pessoa comprar um sapato de 5 mil é caro? Mas você não sabe quanto que ele ganha. Às vezes o cara ganha 100 mil. 5 mil não é nada. Mas aquele pensamento da pessoa falar Deus me livre, faz com que ela não se coloque na posição de falar, eu posso também. Eu posso também. Não por... se você pode, quer ter, legal. Mas não para esfregar na cara dos outros ou querer se mostrar com isso, né? Não é esse o ponto. O ponto é de você pensar e falar assim, poxa, se ele pode, eu também posso. E é isso que Deus fala para nós, né? Que Ele quer a gente bem, que quer a gente feliz. É ela mesmo. Mas isso é uma crença limitante, isso é um bloqueio de escassez. Entendeu? Toda vez que a gente olha para aquilo e fala, não, eu não quero isso. Toda vez que isso acontece diversas vezes no nosso dia a dia. Você vai no mercado, você tem lá a Nutella e o chocolate paralelo. Quando você opta pelo chocolate paralelo, porque é mais barato, e você não pensa assim, poxa, qual é a diferença de preço? 10 reais de diferença, sei lá qual é a diferença, enfim. A diferença é 10 reais. O que eu tenho que fazer no meu mês ou na minha semana para eu ganhar a mais, para que esses 10 reais não impacte tanto no meu orçamento? O que eu tenho que fazer para melhorar? Poxa, então eu estou indo no mercado, não estou comprando, não estou comendo as coisas que eu gostaria. Quanto a mais eu precisaria ter? Eu precisaria mais 200 reais de mercado, 300 reais? Então o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Então a partir do momento que você olha de outro modo, né, você não coloca o seu dinheiro dentro do mês. Né? Você aumenta o dinheiro para sobrar mês, né? Então é a mudança de mentalidade que faz você quebrar a escassez e começar a prosperar. Então toda vez que isso acontece, a gente tem que imediatamente parar e pensar o que eu tenho que fazer para conseguir. Então identificar as escassez na nossa vida é o ponto de hoje. É a nossa tarefa para conseguir avançar, e nós temos muita escassez. Então, se você conseguir identificar a escassez e mudar a mentalidade para o que eu tenho que fazer para ganhar a mais, para que isso não me faça falta, para que eu consiga ter acesso a isso, automaticamente você vai ter uma mentalidade de crescimento, e com a mentalidade de crescimento você vai começar a avançar. Então, vamos pôr isso em prática, vamos identificar as escassez na nossa vida e vamos lascar o bambu aí para melhorar, né? Vamos. Deixa eu despedir do pessoal da internet. Pessoal, obrigado. Essa live, acho que até o final da semana está no YouTube. Obrigado pela participação. Um abraço.